Deus me fez esperar. Foi o que Ele me pediu, esperei. Queremos então, apresentar o Dr. Júnior Toledo. José Laércio de Toledo Lima Júnior, médico ginecologista obstetra, mestre em medicina, atuando há 25 anos no serviço público, privado e junto a entidades de defesa da vida por meio de palestras, aulas e orientação a profissionais de saúde e estudantes. Isso que eu vou falar agora, eu quero fazer um pouco de improviso, que é muito importante. Atua também no aconselhamento e acompanhamento à gestante com risco, algo que o Dr. Antib colocou no final, que é muito importante também, que vale ressaltar. Não é somente formação, mas também a nossa ação. Então isso é muito importante. Então temos dois grandes professores e principalmente, que é o mais importante, coerentes com aquilo que pregam, certo? Então vamos se encerrando. Obrigado, João. Obrigado. Bom, inicialmente agradecer a organização desse simpósio pelo convite, que deixa a gente muito feliz. Depois, fazer uma reclamação direta à organização desse simpósio é uma coisa muito grave, porque me colocar para falar diretamente, imediatamente, depois de um advogado brilhante e experiente como o Dr. Adib, não é fácil, Bom, não faz mal, mas vamos assim mesmo. Adib é o irmão da minha família espiritual, a gente reza muito junto. Bom, a ideia é eu falar sobre bioética, uma coisa um pouco espinhosa. Eu vou dividir essa fala em pelo menos 3 partes. Uma primeira parte que eu vou falar um pouco de história e conceituação da bioética. Depois uma segunda parte que eu vou falar sobre concepção, fecundação, que já foi citado aqui, E uma terceira parte rapidinha, que eu acho que faz parte desse nosso encontro e é necessário, vou falar sobre aborto mesmo, o Zé Antônio, o Juninho, me disse que seriam 3 horas de palestra, mas eu cheguei aqui e me falaram que eram só 50 minutos. Então eu vou pedir licença aos senhores para ler o início, Eu me esforcei, passei a noite escrevendo para ler mesmo para vocês o início da palestra, para não perder tempo, para sobrar mais tempo depois para a gente conversar, tá bom? Então vamos lá. Bom, bioética, O que é bioética? Próximo. Eu peguei no Google, aquele nosso super sábio, Bioética, segundo o Google, é o estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. A bioética abrange questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da genética e etc. Existem dezenas de definições de bioética, dependendo do tipo de ideologia que o escritor segue, ele dá a sua própria definição. Vamos começar então com um histórico da bioética. Próximo. Bom, a medicina surge no mundo como um meio para diminuir o sofrimento humano. O primeiro registro que indica a preocupação dos médicos para com a correta forma de agir nesse campo de atuação é o juramento de Hipócrates. Hipócrates foi um médico ou uma escola médica, não se sabe com muita certeza, que existiu por volta de 500 anos antes de Cristo, século 5 ou 6 antes de Cristo, Bom, próximo slide. Começa o juramento de Hipócrates, que os médicos ainda fazem no dia da sua formatura, Ele começa dirigindo-se à divindade e imediatamente negando-se à prática do aborto e da eutanásia. Eu deixei em vermelho. É significativo que uma cultura pagã, como a grega, e com tendência eugênica, eugenia é a prática de evitar com que
pessoas diferentes nasçam, né? Pessoas com malformação, com possível problema mental, né? Pessoas de cor de pele diferente, né? É uma tentativa de unificação de uma espécie, mais ou menos o que os nazistas tentaram fazer na Alemanha na época do nazismo, né? E a Grécia pagã tinha tendência eugênica. Crianças que nascessem com malformação física eram jogadas à morte, né? Abandonadas à morte. Bom, mas é significativo então que uma cultura dessa, representada por um expoente como Hipócrates, né, se negasse a tais atos, a atos de aborto e eutanásia. A ética da época de Hipócrates apoiava-se no princípio da beneficência, fazer o bem, e não maleficência, evitar fazer o mal aos pacientes. Próximo slide. Ali o restante do juramento de Hipócrates. Próximo. Bom, nos seguintes 25 séculos, a discussão relacionada à ética da atuação dos profissionais de saúde nos doentes, né, se mantiveram estáveis, dirigindo-se principalmente a discussões com relação à amputação de membros, cauterização ou não, né? Se vale a pena abrir a barriga de alguém que está com algum problema lá dentro ou não, né? 2.500 anos a discussão só girou em torno desses assuntos. Não existia anestesia, então a coisa era séria, né? Próximo. No século XX, com o desenvolvimento da tecnologia, surgem novos problemas, verdadeiros dilemas para os que atuam diretamente com os doentes e para os que organizam os serviços de saúde. Exemplos disso foram os problemas éticos causados pela invenção do pulmão de aço, que é esse aparelho, né, usado para manter a respiração e, portanto, a vida de pacientes com paralisia infantil em fase terminal, né? No desenvolvimento máximo da paralisia infantil, o pulmão para de funcionar e eles eram mantidos vivos dentro desses aparelhos aí, que são os pulmões de aço. E depois disso, próximo, os aparelhos de hemodiálise, né? Já na década de 1950. O dilema se apresentava da seguinte forma: não existia aparelho para todo mundo, então quem vai para o aparelho e quem fica fora do aparelho, quer dizer, quem vive e quem morre, quem decide quem vive e quem morre. Além do que, vale a pena gastar tanto dinheiro, já que um tratamento de hemodiálise naquela época, para um paciente, custava $10.000 por mês, uma fortuna. Esses problemas apareceram então na nossa época aí dos anos 50, 1950, 1960. Próximo. Na década de 1950 também apareceu o primeiro transplante renal, né? E em 1960, essa foto se refere a isso, ao primeiro transplante cardíaco, né? Transplante de coração. O dilema nesse momento é eticamente aceitável um cadáver doar, se usar de um órgão de um cadáver, um ser vivo? Outro problema, um ser vivo pode doar um órgão para outro ser vivo necessitado? Né? E se essa doação, no momento dessa doação, acontece algum problema e essa pessoa morre? Até onde isso é ético? Até onde isso é lícito moralmente? Bom, a partir desses dilemas que apareceram aí no século XX, né, foi se desenvolvida essa nova especialidade científica, que é a bioética. Próximo. Mais um pouco de história. Na época da Segunda Guerra Mundial, como já foi citado aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, muitos experimentos com seres humanos vivos, na Alemanha nazista especialmente, né, com experiências do tipo fratura de osso e quanto tempo demora para se recuperar, quantas vezes o mesmo osso fraturado consegue se recuperar,
Quanto tempo um ser humano consegue sobreviver imerso na água ou no gelo? Então, com seres humanos vivos, esses estudos foram realizados. Houve um suposto desenvolvimento científico nessa época, mas com um custo humanitário e moral enorme, né? Próximo. Bom, mas não só a Alemanha nazista patrocinou experiências com seres humanos no século XX. Em 1966, um pesquisador americano chamado Henry Beecher publicou uma lista de 22 estudos antiéticos publicados em revistas científicas de renome, essas que até hoje estão por aí, né? American Journal of Medicine, New England Journal, revista Science, essas que são citadas na mídia até hoje. Eu vou citar alguns desses estudos, entre aspas, né? Alguns exemplos, então. Em 1963, um hospital de doenças crônicas em Nova York injetou, né, células cancerosas vivas em doentes idosos, sem o conhecimento desses doentes, para se obter a informação de que o câncer podia ser transmissível de alguma forma. Entre 1950 e 1970, um hospital americano também, Yellowbrook, foram injetados vírus de hepatite B em crianças com deficiência mental para estudo do desenvolvimento natural da doença e busca de tratamento para a mesma. Vou repetir, são estudos relatados em revistas científicas, não escondidos, patrocinados por governos e esse tipo de coisa, né? Outro exemplo, em 1932, no estado de Alabama, também nos Estados Unidos, no que foi conhecido como o caso Tuskegee, 400 afro-americanos com sífilis foram recrutados para participar de uma pesquisa da história natural da doença e foram deixados sem tratamento. O estudo prolongou-se até a década de 70, mesmo conhecendo-se a cura efetiva da doença com a penicilina a partir de 1940. Foram deixados sem tratamento para ver o que acontecia. O estudo prolongou-se até 1972, quando foi interrompido após uma denúncia do New York Times, que quando restavam 74 pessoas ainda vivas. Estudo semelhante foi realizado na década de 1940 na Guatemala, estudando o desenvolvimento natural, sem tratamento, da sífilis também, e o experimento também se manteve mesmo depois do advento da penicilina. Bom, o meio médico se mobilizou depois do final da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois da criação da ONU, né, para a criação de um código de ética, de postura médica, para evitar esse tipo de tratamento desumano de pacientes, né, e para conseguir um porto seguro, né, onde se apoiar para tratamento e para pesquisa científica. Próximo. Esse é um caso especial na bioética, né? O caso da corte americana, Roe versus Wade, que aconteceu em 1973. Até essa época, o aborto era proibido nos Estados Unidos. Alguns países já usavam esse artifício, eu vou chamar de artifício e não de assassinato, por enquanto. Por exemplo, na Rússia o aborto era liberado, era livre em qualquer fase da gravidez, por qualquer motivo. Mas nos Estados Unidos era proibido. Nesse ano de 73, esses foram os juízes do Supremo Tribunal Americano que deram um ganho de causa para a realização do aborto. Próximo slide. Então, deixa eu contar a história certinho. Então, é uma marca histórica, né? Em 73, houve nos Estados Unidos esse julgamento,
quando uma mulher grávida, supostamente após um estupro, alegando ter sido engravidada pelo agressor, solicitou à justiça americana a realização do aborto de seu filho. A corte deu ganho de causa para a mãe, sendo realizado o aborto e legalizando o aborto nos 50 estados dos Estados Unidos a partir de então. A sentença da Suprema Corte Americana utilizou o argumento de que o nascituro, o bebezinho dentro do útero, não tem personalidade jurídica de acordo com a Constituição daquele país. Não é, portanto, pessoa, sendo objeto e não sujeito, estando, portanto, os direitos da mãe acima do nascituro. Vale dizer que os direitos da mãe prevalecem em qualquer idade gestacional até o momento do parto. A criança é um ser humano de segunda categoria, portanto. A Corte não negou a humanidade do nascituro, mas sua subjetividade jurídica. O mesmo, bom, soube-se depois, né? Essa senhora a que pediu o aborto, né? É uma foto 10 anos depois dela aqui. Ela confessou, ela se converteu ao cristianismo, confessou que não tinha sido estuprada, que ela tinha sido financiada por uma organização feminista. Bom, mas o aborto já tinha sido realizado e legalizado em todos os Estados Unidos. Um julgamento muito semelhante, que tem características muito parecidas, foi realizado em 1857, nos Estados Unidos também, próximo. Foi o julgamento desse senhor aqui, Dred Scott. Dred Scott era um escravo negro americano, filho de escravos, que depois de uma longa história de venda e entrega por herança de pessoa para pessoa, ficou como propriedade de uma senhora viúva que mudou de estado para um estado onde a escravidão não era legal. Bom, e ele pediu, portanto, a sua liberdade, judicialmente, e foi para julgamento até a Suprema Corte Americana. Ele perdeu o julgamento, né? Passa o próximo, por favor. Eu não sei se a gente consegue enxergar, eu não vou conseguir enxergar, mas isso é uma coisa muito interessante. A comparação entre o resultado desse julgamento do Dred Scott com a aprovação do aborto nos Estados Unidos, né? Eu vou subir lá para tentar ver, para ler para vocês o que está escrito. Vamos ver se eu consigo. Se desse para ajustar um pouquinho o foco. Bom, daqui eu acho que eu consigo ler. 7 magistrados votaram a favor da manutenção da escravidão de Dred Scott. 2 contra. Decidiu-se que o negro não é pessoa e ele pertence ao dono. No caso Roe versus Wade, da liberação do aborto, 7 magistrados votaram a favor, 2 contra. O não nascido não é pessoa, pertence à sua mãe. No Dred Scott, mesmo que possua um coração e um cérebro biologicamente seja tido como humano, um escravo não é pessoa perante a lei. A sentença Dred Scott do Supremo Tribunal dos Estados Unidos afirma isso claramente. Por conseguinte, pode-se comprar, vender e matar o escravo. Mesmo que possua um coração e um cérebro biologicamente seja tido como humana, a criança não nascida não é pessoa perante a lei. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos o afirmou claramente. Por conseguinte, o não nascido pode ser destinado à morte ou deixado em vida. Um homem de raça negra só adquire a sua personalidade jurídica ao ser posto em liberdade. Antes disso, não nos devemos preocupar com ele, pois não tem direitos perante a lei. Um bebê só adquire personalidade jurídica ao nascer. Antes disso, não nos devemos preocupar com ele, pois não tem direitos perante a lei. Se você julga que a escravidão é má, ninguém obriga você a ter um escravo. Mas,
não impõe a sua moral aos outros. A escravidão é legal. Se você julga que o aborto é mal, ninguém obriga você a cometê-lo, mas não impõe a sua moral aos outros. O abortamento é legal. Todo homem tem o direito de fazer o que queira com aquilo que lhe pertence. Toda mulher tem o direito de fazer o que queira com o seu próprio corpo. Acaso não será a escravidão mais humanitária? Afinal, o negro não tem o direito de ser protegido? Não é melhor ser escravo do que ser enviado sem preparo e experiência a um mundo cruel? Acaso não será o aborto mais humanitário? Afinal, não têm todos os bebês o direito de serem desejados e amados? Não é melhor que a criança jamais chegue a nascer do que enfrentar sozinha e sem amor um mundo cruel? Impressionante que os libertários pró-aborto usem os mesmos argumentos dos escravagistas do século XIX. Exatamente os mesmos argumentos, né? Impressionante. Próximo, por favor. Próximo. Eu vou pedir licença e pular vários slides, viu? Próximo. Na década de 1970, a disciplina bioética foi então sistematizada, né? Com uma definição clara, mas existem, como eu disse, dezenas de definições diferentes. Próxima. Próxima. Quais as áreas de estudo da bioética, né? As principais, né? Hoje em dia. O nascituro. Nascituro é o bebezinho que ainda está no útero, né? Antes de nascer. Então, as áreas de estudo com relação ao nascituro: abortamento, anticoncepção. Anticoncepção é estudado na bioética? Claro que sim. Por quê? Porque alguns dizem que os anticoncepcionais podem ser abortivos. Será que sim? Será que não? A gente vê mais para frente. Fecundação in vitro. O que isso tem a ver com bioética? Fecundação in vitro. Todo mundo não tem direito de ter um bebê? Claro que não. Isso é base de discussões acaloradas, né? Nós temos, eu vim preparado para não falar nada de religião também, como a doutora Adile, só os argumentos científicos, mas o Vaticano já publicou um documento muito claro com relação ao bebê de proveta, né? Que tem lá todos os argumentos, né? Científicos e teológicos que fala sobre bebê de proveta. O documento chama-se Donum Vitae. Donum Vitae. É curto, fácil, a gente acha na internet, se interessar. Diagnóstico pré-natal. Diagnóstico pré-natal é fazer ultrassom em determinadas fases da gravidez para ver se o neném é perfeito ou não. Tá bom, é uma ótima coisa saber se o neném é perfeito ou não. Mas se ele tiver algum defeito, vamos matá-lo por causa disso? Então, é um campo de discussão bioética. Clonagem, idosos, já foi citado aqui, países que acham que é lícito matar idosos porque eles não produzem mais. Doentes, com relação a transplantes, pesquisas com seres humanos, biotecnologia, crianças. Recentemente, há uns 2 anos, uma revista de bioética inglesa, não tenho a fonte aqui agora, uma revista de bioética inglesa publicou um artigo escrito por um pediatra dizendo que até os 2 anos de idade a criança não tem um cérebro completo, então não é um ser humano completo, então pode ser descartado até os 2 anos de idade. Um pediatra escreveu isso numa revista internacional de bioética. Próximo. Daí, relacionados não diretamente com seres humanos, de alguma forma, claro que sim. Ecologia, pesquisa com animais, meio ambiente, biotecnologia, implicação econômica disso tudo. Próximo. Dependendo do tipo de conduta cultural, experiencial, religiosa, né, do pesquisador da bioética, ele segue determinados princípios. Alguns que escrevem sobre bioética, estudam e escrevem sobre bioética, acreditam
que a discussão deve tomar um determinado rumo. Outros acreditam que a discussão tem que tomar outro rumo. Então, a partir daí, do tipo de, eu vou usar essa palavra outra vez, ideologia do estudioso, do cientista, né, tem modelos diferentes de bioética. Existe, por exemplo, entre dezenas, né, as mais citadas, uma bioética liberal, uma bioética utilitarista ou consequencialista, uma científico-tecnológica e a que é proposta pela nossa igreja, vou falar da igreja outra vez, a bioética personalista. Próximo. Do que depende esses modelos? De que depende a postura do estudioso, né? Depende do que ele pensa sobre o que é mais importante, qual o valor mais importante, a vida, a liberdade, a qualidade de vida, e o que ele entende por qualidade de vida. Qualidade de vida é bem-estar, é produzir, é ser eficiente, ter prazer. Para um sujeito, alguém que está impossibilitado de trabalhar, não tem qualidade de vida, apesar de poder ter uma qualidade, ter uma profunda vida espiritual. Próximo. Depende do que ele pensa que é bom. O que é bom? É bom o que é considerado bom pela lei? Ou o que é bom de verdade? Existe um critério de verdade, né? É o que o Congresso fala? É o que o Supremo diz que é bom? É o que a maioria democrática decide que é bom? Se a maioria de um país decidir que é bom matar alguém porque ele chegou aos 60 anos, isso vai se tornar bom? Né? Ou não? Existe uma verdade, existe a verdade, depende do que o sujeito pensa, é o rumo do estudo que ele vai tomar. Existem valores universalmente bons, indiscutíveis, ou tudo é cultura, ou tudo varia com a história, né? A ciência é o verdadeiro redentor do homem? Quem salva o homem é a ciência? Dependendo do que o cientista pensa a respeito disso tudo, ele vai para tomar um determinado caminho de estudo de bioética ou outro caminho de estudo de bioética. Então, não vale a pena pegar um livro de bioética qualquer para se estudar, sem saber qual é a ideologia por trás daquele livro, certo? E vou dizer mais, mesmo de escritores católicos, vale a pena estudar o que ele pensa antes de fazer o que ele diz para fazer. Próximo. Próximo. Voltam, por favor. Modelo liberal, então. O modelo liberal, ele prega a liberdade absoluta, a liberdade para fazer qualquer coisa que não afete a liberdade de outro, né? Tudo é lícito, se for decidido democraticamente. Se a maioria acha que pode fazer, pode fazer. Quando a maioria democrática escolhe em assuntos em que a moral tem relevância, em que a moral é importante, a gente pode cair na mão dos mais fortes, né? A gente sabe que, eu acho que não existe outro melhor regime do que a democracia, mas a democracia tem defeitos gravíssimos. Seria perfeita se fôssemos anjos, se todo mundo votasse depois de pensar, né? Mas hoje em dia a gente sabe que quem tem dinheiro manda na mídia. Então quem tem dinheiro pode ter o poder. Então a democracia pode correr o risco de ser o poder do mais forte sobre o mais fraco. Tá bom, não mais o mais forte fisicamente, mas o mais forte culturalmente, o mais forte
financeiramente. Então, a vitória do mais forte sobre o mais fraco, né? Que é o que a gente vê no nosso Congresso, por exemplo, né? No nosso Supremo. Quem sou eu para falar isso, mas é a verdade, né? Tá. Outro modelo, então, de bioética. Próximo. Isso. Esse daí, ó. Consequencialismo. É uma bioética, é um modelo pragmático. É assim. Estuda se vale a pena para a maioria, não importa a minoria. Não faz mal se eu vou fazer estudo científico com 15 bebezinhos, seus bebezinhos vão morrer, se isso vai ser bom para a humanidade toda. Os fins justificam os meios. Não faz mal que eu vou destruir essa floresta se eu tiver um ganho enorme futuro. Não faz mal eu matar um bebezinho se eu vou ser mais feliz no futuro. Essa é a ética do consequencialismo. Próximo. Outro modelo científico-tecnológico. Esse acredita sim que a ciência é o redentor da humanidade. Diz o seguinte: se eu posso fazer, então eu devo fazer. Se eu posso abortar e para mim isso é bom, então eu vou fazer. Se eu posso fazer um clone humano, e isso para mim é bom, vai dar dinheiro, eu vou gostar, eu posso fazer. A ciência que manda. Se eu não consigo ainda, então eu não faço. Mas quando eu conseguir, eu faço. Ele está dizendo que só tem mais 40 minutos. Brincadeira. Próximo. E a bioética personalista, né? Que respeita de maneira absoluta o ser humano, né? A vida tem valor absoluto. Depois sim, a liberdade, a integridade da vida, né? Mas a vida acima de tudo. Próximo. Isso. O princípio, né? O modelo bioético personalista tem alguns princípios. Próximo. É isso. Primeiro, defesa da vida física. A vida representa o valor fundamental da pessoa, né? É o mais importante. Depois da vida, então, não se pode suprimir direta e deliberadamente a vida de alguém para favorecer, seja a vida de outras pessoas, seja melhores condições político-sociais de outras pessoas. Não posso matar um bebê porque isso vai melhorar a vida da mãe. Próximo. Liberdade com responsabilidade. Próximo. Vamos rápido. Totalidade, que é assim: a vida é mais importante do que partes. Então é lícito amputar um pé se uma infecção naquele pé pode levar à morte do sujeito. Próximo. Socialidade e subsidiariedade. Socialidade obriga a pessoa a realizar-se a si mesma, participando do bem social. E subsidiariedade cada um faz tudo por si mesmo. Quando não for suficiente para fazer tudo por si mesmo, tem uma ajuda superior, né? É assim: a comunidade deve ajudar onde é necessário, sem coibir as iniciativas do indivíduo. Bom, próximo. E beneficência, igual Hipócrates lá. Não maleficência, autonomia, o sujeito decide da vida dele, e justiça. Próximo. Para a gente, o que é importante disso tudo, né? Importante é isso aí, ó. Que a bioética, o estudo da bioética não é uma coisa que está longe, mas que importa, que afeta diretamente a vida de cada um, né? Afeta a minha vida, afeta a forma como a gente vive no mundo, né? Cada pessoa, afeta como são distribuídos os bens de saúde na comunidade, e afeta diretamente o meu futuro. Próximo. Pronto. A parte da bioética é isso, um monte de coisa técnica, mas que eu acho que como resumo tem que ficar o seguinte:
É um estudo científico, mas a ciência não consegue dizer tudo. A ideologia profunda de cada autor, de cada estudioso, deforma a forma como ele vê o mundo e o que ele acha justo ou não. Então não basta pegar um livro de bioética e estudar de qualquer jeito. A gente tem que saber o que aquela pessoa é profundamente, o autor é profundamente, antes de acreditar no que ele fala. Certo? E não é uma coisa que está longe da gente, mas que influencia diretamente no nosso modo de viver hoje em dia, cada dia. Tá bom. Como eu tenho como objetivo dessa conversa aqui informar sobre termos para a gente entender o que as palavras significam, para poder discutir depois lá fora, né, com as outras pessoas, né, eu vou definir alguns termos relacionados com a gravidez e o aborto. Certo? Bom, gravidez. O que é gravidez? Gravidez, isso está em todos os livros de biologia e medicina até pelo menos a década de 80, 1980. Desde que eles inventaram o microscópio, descobriram lá as células, são essas as definições. O que é gravidez? Gravidez é o período que vai da concepção até o nascimento do novo ser. Concepção, o Dr. Adib já falou aqui, é quando uma célula especial do homem, que é o espermatozoide, se une com uma célula especial da mulher, que é o ócito secundário, o óvulo, né? Quando eles se unem, se fundem, forma-se uma célula diferente das duas, uma terceira célula diferente das duas, que é o zigoto, que é um ser humano com toda a sua complexidade e que tem um DNA, um genoma específico, diferente do pai, diferente da mãe, único, querido por Deus, nunca houve um igual, nunca haverá um igual. E eu estou só falando de biologia. Bom, esse em todos os livros sempre foi considerado como o início da gravidez. O início da gravidez é o momento preciso em que o espermatozoide penetra o ócito secundário feminino e dessa união se segue a formação de um zigoto. É a citação de um livro famoso, do Morris. O desenvolvimento humano começa com a fecundação. Fecundação é igual a concepção. Coincide com concepção. Fecundação é quando o espermatozoide masculino se une ao óvulo feminino. Concepção acontece no momento em que o espermatozoide masculino se une com o óvulo feminino. Próximo. Início da gravidez. Então, isso foi determinado pelo Criador, vamos usar um discurso religioso, né? Desde todos os tempos, e foi definido como tal até a década de 80. Próximo. Em 1972, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia determinou que a gravidez não começa no momento da fecundação. A gravidez não começa na concepção. Não. Começa alguns dias depois. Começa só quando o bebezinho, o embrião, gruda no útero, nida no endométrio. A partir dessa reunião, eles decidiram: a concepção não é mais o início da gravidez. Nós decidimos a partir de hoje que a gravidez começa quando o nenenzinho gruda dentro do útero. Não é mais naquele momento. Só para os americanos. Próximo. Em 85, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a reunião de todos os ginecologistas do mundo, concordaram com isso. A FIGO concordou com isso. Realmente, a gravidez só começa quando o nenenzinho gruda dentro do útero. Próximo.
Isso quer dizer que uma intervenção no embrião só é aborto após o implante do embrião. A concepção, quando a célula masculina se une à célula feminina, acontece na trompa. Nós vamos ver daqui a pouquinho se der tempo. Acontece na trompa. Demora mais ou menos 5 dias para a trompa levar o bebezinho até dentro do útero. 5 dias mais ou menos. No 5º dia, o bebezinho chega dentro do útero, né? O embrião chega dentro do útero. Ele fica mais ou menos 2 dias boiando dentro do útero. No 7º dia, é que ele gruda no endométrio, na pele, onde ele vai ficar aos 9 meses. Então, a partir de 1985, os médicos decidiram que da concepção até o 7º dia não é gente, só é gente depois do 7º dia. Antes do 7º dia é uma maçaroca de célula, né? Não é nenê. Eles decidiram, né? Jogaram fora tudo o que tinha sido escrito de ciências e muitos ainda mantêm a sua visão sobre a verdade, né? Mas muitos dizem. Então, acontece o seguinte: qualquer coisa que eu fizer nos primeiros 7 dias não é aborto. Por exemplo, se a mulher tem uma relação sexual, o espermatozoide do parceiro fertilizou o óvulo na trompa, o nenenzinho se formou, a trompa começou a levar o nenenzinho para dentro do útero. Ela toma a pílula do dia seguinte, 24 horas, 48 horas depois, o bebezinho está indo para dentro do útero. O bebezinho chega dentro do útero. A pílula do dia seguinte, ela torna o endométrio inóspito, ruim. Ele não consegue, ele não está bom para o neném grudar. Então o nenenzinho, quando vai grudar no endométrio, não consegue. Ele escorre. O que é isso? É aborto. Por que alguns médicos falam, olha, a pílula do dia seguinte não é abortiva? Por causa disso. Porque eles falam assim, só seria aborto se já tivesse, o nenenzinho já tivesse se implantado no endométrio. O que o DIU faz? O DIU, dispositivo intrauterino, é um aparelhinho que é colocado dentro do útero, ele irrita o endométrio, ele causa uma endometrite química e física. O endométrio fica ruim, inflamado, inóspito. A mulher tem relação sexual com o parceiro, fertiliza o óvulo, ou a trompa leva o nenenzinho para dentro do útero. No 7º dia, quando vai grudar no útero, não consegue, porque o endométrio está ruim, escorre. O que é isso? É aborto. Por que alguns médicos falam que o DIU não é abortivo? Porque ele fala assim, não, só é nenê depois do 7º dia. Certo? O bebê de proveta. O bebê de proveta, eles pegam lá vários óvulos da mulher, pegam o espermatozoide do parceiro, colocam um espermatozoide em cada óvulo, fertiliza lá, por exemplo, 10 óvulos. Começa a crescer 10 bebezinhos naquele bebê de proveta lá. Não pode pôr no útero mais do que 3, por lei. Não sei se é lei, mas é um dispositivo legal. Só pode pôr 3, porque se puser 5 dentro, os 10 dentro do útero e os 10 começarem a crescer, já pensou? 10 filhos não é uma ninhada já, né? Então só pode pôr 3. Bom, e o que faz com os outros 7? Pode fazer qualquer coisa, porque não é bebê. Porque só é bebê depois que grudar. Então você pode jogar no ralo, você pode congelar e ficar cobrando aluguel todo mês, ficar guardado todo mês. Você pode vender para outro casal, você pode doar para outro casal. Por quê? Porque não é bebê, só é bebê depois que gruda. Entenderam a jogada? Quando eles falaram na década de 70 sobre esse negócio, essa história de que só era bebê depois que grudasse, depois que implantasse, tudo isso já estava sendo pesquisado, né? Os métodos anticoncepcionais que não existiam naquela época e o bebê de proveta que estava começando a ser desenvolvido naquela época. Entenderam? Próximo.
Próximo. Não vou falar nada disso. Próximo. Não vou falar nada disso porque não dá. Quando é considerado, o bebê é considerado nascido? É considerado nascido quando sai a cabeça. Antes de sair a cabeça, ele não nasceu. O Dr. Adib falou que só tem personalidade jurídica para alguns depois que nasceu. Personalidade jurídica depois que nasceu. Que saiu a cabeça. Então, se não saiu a cabeça, não nasceu. Certo? Tá bom. Eu vou precisar que você passe lá para frente, uns 20 slides para frente. Não vai dar tempo de a gente falar nada disso. Nada disso. Volta um. Vou falar sobre aborto agora. Como é que se realiza o aborto? Bom, por que até 12 semanas? Ninguém sabe. Por que até 7 dias? Porque é no 7º dia que gruda lá dentro, certo? Então isso a gente sabe. Por que pode, em um monte de lugar, pode realizar o aborto até 12 semanas? Não tem base fisiológica, é um chute. É um chute. Começaram a falar assim, eu comecei a ler assim, olha, é porque com 12 semanas é que começa a aparecer o cérebro do bebê. 12 semanas começa a aparecer o cérebro do bebê. Mentira! A primeira célula neurológica é com 12 dias. 12 dias nem atrasou a primeira menstruação ainda. Precisa de 15 dias para atrasar a menstruação. Então o sujeito nem sabe que está grávida ainda. Porque precisa de 15 dias para atrasar. E a primeira célula neurológica é com 12 dias. Então por que 12 semanas, doutor? Não sei. Ninguém sabe. É chute. Então chute falar, quando? 20, 12 é legal. Acho legal 12. Só isso. Não tem base fisiológica. Não tem. Fala assim, não, quando o coração começa a bater. O coração começa a bater com 21 dias. Então, gente, bom, cada um fala o que quer, né? É isso. Bom, em alguns lugares, pode-se fazer o aborto até 12 semanas. Em alguns lugares, pode fazer o aborto até com 9 meses, até a véspera do parto. Por quê? E por quê? Porque a mulher quer. Então, é aborto em qualquer fase da gravidez, como é em alguns estados dos Estados Unidos, né? Qualquer fase da gravidez, por qualquer motivo. Briguei com o marido, então estou com raiva dele, não quero mais o filho dele, eu quero tirar, pronto, acabou, pode. É só ir lá e pedir. Tá bom. Aqui no Brasil não é assim. Bom, mas como se faz o aborto, né? Eu preciso mostrar isso para vocês, vou tentar ser rápido, tá? Próximo. O jeito mais comum no mundo inteiro é isso aí, olha. AMIL. Aspiração manual intrauterina. Um tubinho, a mulher fica em posição ginecológica, entra um tubinho dentro do útero, pode ter anestesia ou não, né? Um tubinho dentro do útero. Esse tubinho, ele é ligado, acoplado numa seringa, igual a seringa de injeção, só que é bem grandona, então faz um vácuo bem forte. Acopla e começa a aspirar o que tem lá dentro. Depois, coloca um mais grossinho, outro mais grossinho, até um mais calibroso. E vai aspirando o que tem dentro do útero. O que vai saindo, terrível falar assim, desculpem, vai saindo pedacinhos do bebê. Um bracinho, a mãozinha, a cabecinha, né? Daí eles juntam tudo isso do lado, para ter certeza que saiu tudo, e depois jogar fora. Tem criança muito pequenininha, eu posso mostrar foto ou não? Pulo isso. Próximo. Isso. Curetagem. Aquele jeito lá, né, a aspiração manual intrauterina, faz pouco no Brasil. Por quê? Porque os médicos não sabem fazer. Então eles ensinam a gente de graça. Eles fazem um grupo, oferecem um hotel para a gente ficar lá no Nordeste, eles ensinam como faz e ainda dão um aparelho. Quem patrocina isso? Desculpem, mas é a ONU mesmo. A ONU, né? A Unesco, na verdade. O jeito mais comum aqui no Brasil é esse daí, por curetagem.
A cureta é um instrumento de metal, tem uma lâminazinha na ponta, né? Que a mulher fica em posição ginecológica, faz anestesia e a cureta é introduzida dentro do útero e raspa o que tem lá dentro. O que tem lá dentro, vocês sabem, né? Então passo o próximo e já passo outro. Isso. Volta um. E não. Isso. E se o nenê já for grande, já tiver 5 meses, 6 meses, meio quilo, 600 gramas, não adianta aspirar que não vai sair. Não adianta cortar que não vai sair. Olha, a minha esposa está pegando no pé. Então o que eles fazem? Olha, eles fazem o seguinte: eles colocam dentro do útero uma injeção, né? Uma injeção que vai pela pele, diz que não vai nada, ou muito pouco, até dentro do útero, aspiram um pouco do líquido amniótico e jogam salmoura lá dentro. Salmoura é solução hipertônica, mas solução hipertônica é salmoura mesmo, né? Então, como a pele do bebê não resiste, não aguenta segurar, não consegue segurar o líquido dentro muito bem, então sai o líquido dentro da pele. Além disso, o neném engole isso, né? Engole, faz xixi, engole, sai. Então, queima com salmoura por dentro e por fora, como quando vocês jogam sal na lesma, né? Isso acontece mais ou menos a mesma coisa. Depois o nenenzinho é expulso, o útero fica irritado e expulso o nenenzinho. Algumas vezes ele sai vivo de dentro do útero. O que se faz se ele sair vivo dentro do útero? Joga dentro de um balde de água. Não estou inventando. Não estou inventando. Certo? Tem uma senhora que vocês podem ver na internet, já acabou meu tempo, chama Gianna Jensen. Gianna com G, Jensen com J. É uma bióloga americana. A mãe dela quis realizar o aborto dela e ela nasceu viva numa clínica que o médico tinha ido embora, só tinha ficado a técnica de enfermagem da clínica. E era a primeira vez que ela estava lá. Ela não sabia o que fazer com aquele nenenzinho que nasceu vivo. Então ela levou para o hospital que tinha do lado. O nenenzinho sobreviveu. Essa técnica de enfermagem adotou essa moça. E ela hoje é uma bióloga que viaja o mundo falando sobre isso, né? Dando testemunho. Eu vou passar rápido, vou falar só mais uma forma de aborto. E a gente encerra. Próximo, então. Próximo, isso. Aborto por nascimento parcial. E se o neném já pesa 3 quilos? É a véspera do parto, está pesando 3 quilos. Não adianta querer jogar salmoura, porque não vai acontecer nada. O que eles fazem? Eles fazem parte do parto. Um parto parcial. Lembra que eu falei que só nasce quando sai a cabeça? Então tira o neném pelos pés e deixa a cabeça lá dentro. E antes que a cabeça saia, entra uma tesoura pela nuca do nenê e esvazia o cérebro. E tira o bebê. Isso é bom. Eu sei que eu fui muito pessimista agora, né? Mas passa, por favor. Passa. Mais. Esse, mais. Esse, mais um. Isso. Mais um. Tá bom. E qual é a nossa função nesse mundo? É esse aí, né? Transmitir a verdade a todas as pessoas. Cristo existe. Ele é nosso melhor amigo. A cada dia a gente tem que levar Cristo às pessoas, né? Então o que a gente tem que fazer nesse mundo é afogar o mal em abundância de bem. A gente tem que fazer é encher o mundo de crianças. Próximo, vai passando. Mais um, crianças. Afogar o mal em abundância de bem. Porque Deus quer a gente assim, ó, como uma criança sorridente. E é assim que a gente tem que fazer o mundo, né? Com a verdade, fazer o mundo sorrir. Tá bom? Obrigado.